Olá pessoal, bem-vindo ao KabalaCast. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que pouca gente acha viável, mas que a Torá e as profecias bíblicas garantem que vai acontecer, que é o conceito da imortalidade. E quando a gente está falando aqui de imortalidade, é a imortalidade do corpo mesmo. Não é imortalidade da alma. Imortalidade da alma é uma redundância. A alma já é imortal. Quem é a alma? A alma é uma consciência que habita dentro do corpo. Você é a tua alma. Você não tem alma. Você é a tua alma, que é uma consciência que habita dentro do corpo. E essa consciência, para existir, não depende do corpo e não depende do cérebro. Então, a imortalidade da alma já é uma redundância. Estamos falando aqui da imortalidade do corpo. Os cabalistas nos ensinam, as profecias bíblicas nos ensinam que a humanidade, as almas da humanidade vão aos poucos passando por um processo de purificação. Isso é a história da humanidade. E que ao se purificar completamente, ao se reconectar por completo com a luz, nós vamos atingir a imortalidade do corpo. Imagina que você possa viver para sempre dentro do corpo, mas não é ficar. As pessoas falam, mas para que eu vou querer viver para sempre, para ficar velho, para ficar com problema de saúde? Não, imagina que você possa manter a juventude, possa manter um corpo saudável, possa manter uma mente saudável e possa ter uma vida eterna com plenitude, com uma vida boa, uma vida eterna boa, não uma vida eterna de sofrimento. Como isso é possível? E isso tem a ver com a porção dessa semana, que é a porção de Pinhas, e é sabido que Pinhas, um personagem bíblico chamado Pinhas, filho de Elazar, filho de Arão. Então ele é neto de Arão, sumo sacerdote, sobrinho neto de Moisés. Arão, irmão de Moisés. Pinhas é filho de um filho de Arão, Elazar. Então Pinhas é neto de Arão e sobrinho neto de Moisés. E que Pinhas atingiu a mortalidade e que Pinhas é conhecido por ser Elial. Pinhas é o profeta Elias. Pinhas, na próxima encarnação, se tornou o profeta Elias. E o profeta Elias, Elial Navi, é uma das pessoas que nunca morreu. Está escrito na Bíblia que ele foi levado para os céus em vida, numa carruagem. Ele nunca passou pela morte. Então Pinhas é Elial e ele está vivo e ele está bem. Talvez a gente não tenha a capacidade de ver ele, de conversar com ele, de bater um papo com ele, mas ele existe. E o Kedushat Levi, Rabbi Levi Tzchak de Berdichev, explica no seu livro Kedushat Levi, o motivo que Pinhas está vivo é o seguinte: nós somos compostos de corpo e alma, e o corpo, a inteligência do corpo é egoísta, é egocêntrica, é o que a gente chama de inteligência do desejo de receber somente para si mesmo. E por causa dessa inteligência autocentrada e egoísta, o corpo está completamente desconectado e afastado do trabalho divino. O que o corpo pensa, a inteligência do corpo pensa é nas necessidades físicas, nas necessidades do corpo, nas necessidades materiais, nos prazeres e necessidades físicas. A alma, que é a nossa verdadeira essência, é o oposto disso. A alma pensa na luz. A alma tem reverência pela luz. A alma sabe que a luz é a causa de tudo e a alma sabe que está aqui para contribuir de alguma forma com alguma luz única e revelar uma luz única. Cada um de nós tem uma luz única, tem uma alma única, uma luz única para revelar nesse mundo, e a alma tem total reverência e total consciência disso. Mas o corpo não, o corpo é egoísta e a nossa vida é uma batalha entre essas duas inteligências. E o Kedushat Levi explica que o corpo acaba morrendo e acaba sendo enterrado por não estar conectado com a luz, porque como que eu conecto com a luz? Semelhança de forma. No mundo físico, eu posso medir perto e longe, distância, né? Meço com 1 metro. No mundo espiritual, no plano da consciência, como é que eu posso estar mais perto da luz? Semelhança de forma. E como que uma pessoa está longe da luz? Diferença de forma. Quando duas entidades espirituais têm semelhança de forma, elas estão próximas uma da outra. Quando duas entidades espirituais têm diferença de forma, elas são diferentes, elas pensam diferente, elas estão distantes, elas estão muito longe uma da outra. Então, se o corpo estiver conectado com a luz, se o corpo estiver próximo da luz, ele não vai ter que morrer. Então, se ele tiver corrigido, e é isso que é o processo da vida é um processo de correção. Através do processo de correção, através de estar em sintonia com a inteligência da alma dentro de nós, que é um desejo de compartilhar, a pessoa vai se corrigindo e aí o corpo não tem que morrer, o corpo está iluminado e não tem que morrer. Pinhas é um exemplo disso.
Pinhas, na história da porção dessa semana, fez um ato de total autossacrifício. Tinha uma epidemia acontecendo, tinha uma praga acontecendo. Pinhas entendeu qual era a causa daquela praga e ele estava disposto a fazer o que tinha que ser feito, mesmo que isso fosse custar a vida dele. Ele sabia que muito provavelmente isso ia custar a vida dele e ele estava disposto a fazer isso. Ele conseguiu totalmente cancelar o eu. E em vez de morrer, ao contrário, o que aconteceu? Por estar disposto a se sacrificar, a anular completamente o seu eu, anular completamente o seu ego, ele atingiu a imortalidade, ele atingiu a vida eterna. Ele estava disposto a sacrificar tudo pelos outros, sacrificar tudo pela luz, sacrificar tudo por fazer a coisa certa, por mais difícil que fosse. Então, assim, o corpo dele ficou totalmente alinhado com a alma. A alma dominou o corpo, a alma estava no total controle do corpo, então o corpo agora está iluminado e esse corpo não tem que morrer. Ao anular o desejo do eu, ao anular o desejo do corpo, ele teve a capacidade de fazer a vontade de Deus, e quando a pessoa faz a vontade de Deus, ela se purifica por completo e ela passa a ser imortal. E Pinhas se tornou imortal e Pinhas está vivo até hoje. Então, como a gente aprende dos ensinamentos do Rav Ashlag do século XX, grande cabalista do século XX, o que nos separa da luz do Criador, o que nos afasta da luz do Criador, é essa inteligência que o Rav Ashlag chama de desejo de receber somente para si mesmo. E que a gente tem um nome mais simples, é o ego. O ego nos separa da luz. O motivo que a gente está separado da luz é o ego. O exemplo do Rav Ashlag é, imagina que tem uma montanha e que se arrancou uma pedra dessa montanha. A montanha é Deus e a alma é a pedra que foi arrancada da montanha. Mas do que é feita essa pedra? Vamos supor que a montanha é de granito. Do que é feita a pedra que foi arrancada da montanha? De granito. Então a alma é a luz. A pedra é uma pedra que foi arrancada da montanha. O que nos separa da montanha? Como é que eu reconecto com a montanha? O que nos separa da luz é o ego, o desejo de receber somente para si mesmo, o comportamento reativo. Então, como que eu me torno novamente unido com a luz? Como que eu me torno novamente um com a luz? Cancelando o eu, cancelando o ego, cancelando o desejo de receber somente para si mesmo, ou melhor dizendo, transformando o desejo de receber somente para si mesmo num desejo de receber com a intenção de compartilhar. Eu quero mais poder, eu quero mais vida, eu quero mais plenitude, eu quero mais saúde, eu quero mais dinheiro, eu quero mais tudo. Para quê? Para compartilhar, para fazer a coisa certa, para fazer a vontade de Deus nesse mundo, para trazer luz para esse mundo. Essa pessoa que consegue fazer essa transformação está totalmente conectada com a luz, e a vida é isso. A vida é um processo de transformação. Sabe, às vezes, na religiosidade, as pessoas fazem ações, boas ações de conectar com a luz. Pode ser rezar, pode ser meditar, pode ser acender vela, pode fazer doações. Fazem ações para conectar com a luz, e essas ações realmente conectam com a luz. Mas o que realmente gera luz nesse mundo é a transformação. Se a pessoa estiver fazendo essas ações espirituais ou religiosas, mas sem uma transformação interna, sem estar mudando, de deixar de ser um taker, alguém que está aqui para tomar, que está aqui para tirar, e se tornar um giver, alguém que está aqui para contribuir, não é tão significativo. Vai até trazer uma luz, vai trazer até trazer uma proteção. Mas o que a gente está nesse mundo para fazer é um processo de total transformação. Claro que é gradual. E através de estar fazendo essa transformação gradual, a gente está conectado com a energia de imortalidade, de eternidade. Porque a morte não vem na hora que a pessoa morre. A morte vem através do acúmulo de ações egoístas e reativas. Se a pessoa visse isso, ela não ia fazer. Se a gente visse isso, se toda vez que uma pessoa está com raiva e ela age com raiva, se ela visse que ela está se matando, ela tá trazendo energia de morte para sua vida, ela não ia fazer. Se a pessoa visse com clareza que cada vez que ela age de forma egoísta, o que ela está fazendo é se desconectando da luz, e que em última instância vai desconectando, vai ficando escuro, alguma hora escuridão completa. Se a gente tivesse a clareza disso, a gente ia fugir das ações egoístas. Só que como a gente não tem clareza disso, e muitas vezes é o corpo que nos domina, a gente corre atrás das ações egoístas. Por exemplo, pensa, você está com raiva de alguém, aí você tem um lado teu que sabe, que é a alma. Não adianta brigar, para que gritar, para que brigar? Isso vai te trazer negatividade, mas na hora você não aguenta, não. A coisa que você mais quer é brigar, é deixar a reatividade controlar, e aquilo vai trazer um alívio imediato, mas
tem um preço. O preço é a desconexão com a luz e o preço é a morte. Não é só a morte. Quando a gente fala de morte, não é só a morte final e derradeira e física. Morte é qualquer energia de fim na nossa vida. Pode ser pequenas mortes, o fim do relacionamento, o fim de um bom momento, o fim de um caso de sucesso, o fim de um trabalho, o fim de uma parceria. Morte é qualquer energia de fim. A gente quer eliminar energias de fim da nossa vida. Para isso, a gente tem que estar mais alinhado com a nossa alma. E todo mundo sabe que os cabalistas ensinam que a energia dessa semana, a energia de Pinhas, nos conecta com a energia de cura. E que como que a gente não conecta com energia de cura? E cura em todos os sentidos. Pode ser cura física, pode ser cura espiritual, pode ser cura emocional, pode ser cura de um problema financeiro, pode ser cura de um problema familiar, de um problema no casamento. Como que a gente conecta com essa energia de cura? Através de um comportamento proativo. Proativo é ser a causa e não ser o efeito. Proativo é ter controle e não ser controlado. Pinhas teve uma atitude totalmente proativa e de total abnegação. Ele zerou o ego dele, ele anulou o ego dele. A alma estava no domínio, a alma estava no volante, a alma dominou totalmente o corpo. E aí, daí vem a imortalidade, daí vem a cura. A cura vem de controlar o ego e de controlar a negatividade. Uma coisa interessante, a porção de Pinhas sempre é lida no ano, nesse momento do ano, que é considerado um dos momentos mais difíceis do ano. São 3 semanas, 21 dias, que são considerados dias de escuridão e que culmina no dia 9 de Av, no 9º dia do mês lunar de Leão, que é considerado o dia mais negativo do ano, o dia de maior escuridão do ano. Então, esses dias, essas 3 semanas que nós estamos agora, são chamadas semanas de estreiteza, semanas em geral vistas de forma negativa. Mas os cabalistas nos ensinam que por trás da escuridão tem muita luz, a chamada luz oculta. Na verdade, nas 3 semanas de escuridão, por trás disso tem uma oportunidade de revelar a luz oculta. Uma luz muito maior que existe e que está por trás de tudo. Mas para isso a gente tem que transformar. Não basta fazer ações espirituais, tem que transformar o desejo de receber para si mesmo num desejo de compartilhar. E essa semana a gente recebe a ajuda do cosmos para isso, e através disso a gente revela a luz oculta, traz energia de saúde, de cura, de imortalidade, e eu desejo uma semana iluminada para todos nós. Tudo de bom.